Ao mesmo tempo que dava curso a esses pensamentos, o espírito perverso do lictor, antegozando a trabalhosa conquista da sua vítima, murmurava-lhe ao ouvido: Senhor governador, se consentirdes, irei a Samaria da Judéia informar-me do assunto. Daqui ao vale de Siquém deve mediar pouco mais de 30 milhas, o que vem a ser um salto para os nossos cavalos. Levaria comigo 6 soldados, bastando esses homens para manter a ordem em qualquer lugar destas paragens. Sulpício, por mim não vejo mais necessidade de semelhantes providências, exclamou Pilatos resignado. Mas agora, explicou o lictor com interesse, se não é por vós, deve ser por mim, porque me sinto escravizado a uma mulher que devo possuir de qualquer maneira. Sou eu agora quem vos pede, humildemente, a concessão destas providências. Acentuou ele, desesperado, no auge dos seus pensamentos impuros. Está bem, murmurou Pilatos, com displicência como quem faz um favor a servo de confiança. Concedo-te o que me pedes. Acho que o amor de um romano deve superar qualquer afeição dos escravos deste país. Podes partir levando contigo os elementos da tua amizade, sem te esqueceres, porém, de que devemos regressar a Nazaré de hoje a 3 dias. Não te bastarão 2 dias para esse cometimento? Mas, continuou o lictor maliciosamente, e se houver alguma resistência? Para isso, levas os teus homens, autorizando-te eu a tomar as iniciativas necessárias aos teus propósitos. Em qualquer missão, jamais te esqueças prestar aos patrícios os favores da nossa consideração. Mas, aos que o não sejam, faze a justiça do nosso domínio e da nossa força implacáveis. Na mesma noite, Sulpício Tarquínios escolheu os homens de mais confiança e, pela madrugada, 7 cavaleiros audaciosos puseram-se a caminho, trocando os ginetes fogosos nas paradas mais importantes em demanda de Samaria. O lictor encaminhava-se para a sua aventura como quem segue para o desconhecido, com o propósito firme de atingir os fins sem cogitar dos meios. Turbilhonavam-lhe no cérebro pensamentos condenáveis, afogando o coração inquieto e louco numa onda de anseios criminosos e indefiníveis. Voltando, todavia, nossa atenção para a casa humilde do vale, vamos encontrar Simeão em grandes atividades, naquela manhã inolvidável de sua vida. Após o almoço frugal, organizadas todas as suas anotações e pergaminhos, depois de mais de 1 hora de meditação e preces fervorosas, e quando o sol já declinava, reuniu as hóspedes, falando-lhes gravemente: Filhas, a visão de meus pobres olhos em nossas preces de ontem representa uma séria advertência para o meu coração. Ainda esta noite e hoje, durante o dia, eu tenho ouvido apelos suaves que me chamam, e sem explicar a justa razão deles, eu tenho o íntimo saturado de branda serenidade, na suposição de que não deve tardar muito a minha ida para o reino. Algo, porém, me fala o espírito que ainda não soou a hora da vossa partida. E considerando o ensinamento de nosso mestre de bondade e misericórdia sobre os lobos e as ovelhas, devo resguardar-vos de qualquer perigo. É por isso que vos peço acompanhar-me. Assim dizendo, o respeitável ancião pôs-se de pé e, caminhando para o seu casebre, deslocou blocos de pedra de uma abertura na parede empedrada, exclamando imperativamente na sua serena simplicidade: Entremos. Mas, meu tio... obtemperou Ana com certa estranheza. Serão necessárias tais providências? Filha, nunca discutas o conselho daqueles que envelheceram no trabalho e no sofrimento. O dia de hoje é decisivo, e Jesus não me poderia enganar o coração.
Oh, mas será possível, então, que o mestre nos vá privar de vossa presença carinhosa e consoladora? Exclamou a pobre rapariga banhada em pranto, enquanto Lívia os acompanhava sensibilizada, trazendo pela mão a filha estremecida. Sim, para nós. Revidou Simeão com serena coragem, mirando o azul do céu. Deve existir uma só vontade, que é a de Deus. Cumpram-se, pois, nos escravos os desígnios do Senhor. Neste comenos, penetraram os 4 numa galeria que, à distância de poucos metros, ia dar num modesto refúgio talhado em pedras rústicas, afirmando o ancião em tom solene. Há mais de 20 anos não abro este subterrâneo a pessoa alguma. Recordações sagradas de minha esposa fizeram-me encerrá-lo para sempre, como o túmulo de minhas ilusões mais queridas. Mas hoje de manhã o reabri resolutamente. Retirei os tropeços do caminho, coloquei aqui os apetrechos necessários ao descanso de um dia, pensando na vossa segurança até a noite. Este abrigo está oculto nas rochas, que junto das oliveiras fazem o ornamento do nosso recanto de orações. E não obstante parecer abafado, o ambiente recebe o ar puro e fresco do vale, como a nossa própria casa. Ficai aqui tranquilas. Alguma coisa me diz ao coração que estamos atravessando horas decisivas. Trouxe o alimento preciso para as 3, durante as horas da tarde, e caso eu não volte até a noitinha, já sabem como devem mover a porta empedrada que dá para meu quarto. Daqui, ouvem-se os rumores das cercanias, o que vos possibilitará a compreensão de qualquer perigo. E mais ninguém conhece este refúgio? Perguntou Ana, ansiosa. Ninguém, a não ser Deus e os meus filhos ausentes. Lívia, profundamente comovida, ergueu então a voz do seu sincero agradecimento. Simeão, disse ela, eu que conheço a têmpera do inimigo, justifico os vossos temores. Jamais esquecerei vosso gesto paternal, salvando-me do verdugo impiedoso e implacável. Senhora, não agradeçais a mim, que nada valho. Agradeçamos a Jesus os seus desígnios preciosos no momento amargo das nossas provas. Arrancando uma pequena cruz de madeira tosca das dobras da túnica humilde, entregou-a à esposa do senador, exclamando com voz serena. Só Deus conhece o minuto que se aproxima, e esta hora pode assinalar os derradeiros momentos do nosso convívio na terra. Se assim for, guardai esta cruz como recordação de um servo humilde. Ela traduz a gratidão do meu espírito sincero. Como Lívia e Ana começassem a chorar com as suas palavras comovedoras, continuou o ancião com voz pausada. Não choreis. Se este minuto constitui o instante supremo. Se Jesus nos chama ao seu trabalho, uns antes dos outros, lembremo-nos de que um dia nos reuniremos todos nas luzes cariciosas do seu reino de amor e misericórdia, onde todos os aflitos hão de ser consolados. E, como se o seu espírito estivesse na plena contemplação de outras esferas, cujas claridades o enchessem de intuições divinatórias, prosseguiu, dirigindo-se a Lívia comovidamente. Estejamos confiantes na providência divina. Caso o meu testemunho esteja previsto para breves horas, confio-vos a minha pobre Ana, como vos entregaria a minha recordação mais querida. Depois que abracei as lições do Messias, todos os filhos do meu sangue me desampararam, sem me compreenderem os propósitos mais santos do coração. Ana, porém, apesar da sua juventude, entendeu comigo
o doce crucificado de Jerusalém. Quanto a ti, Ana, disse pousando a destra na fronte da sobrinha, ama a tua patroa como se fosses a mais humilde das suas escravas. Nesse instante, porém, um ruído mais forte penetrou no recinto, como se um barulho incompreensível proviesse das rochas, parecendo mais um tropel de numerosos cavalos que se iam aproximando. O ancião fez um gesto de despedida, enquanto Lívia e Ana se ajoelharam diante da sua figura austera e carinhosa. Ambas, entre lágrimas, tomaram-lhe as mãos encarquilhadas que cobriam de beijos afetuosos. Num relance, Simeão transpôs a pequena galeria, reajustando as pedras na parede com o máximo cuidado. Em poucos minutos, abria as portas da casa humilde e generosa a Sulpício Tarquínios e seus companheiros, compreendendo, afinal, que as advertências de Jesus, no silêncio de suas orações fervorosas, não haviam falhado. O lictor dirigiu-lhe a palavra sem qualquer cerimônia, fazendo o possível por eliminar a impressão que lhe causava a majestosa aparência do ancião, com os seus olhos altivos e serenos e as longas barbas encanecidas. Meu velho, exclamou desabridamente, por intermédio de teus conhecidos, já sei que te chama Simeão, e igualmente que hospedas aqui uma nobre senhora de Cafarnaum com a sua serva de confiança. Venho da parte das mais altas autoridades para falar particularmente com essas senhoras, na maior intimidade possível. Enganai-vos, lictor, murmurou Simeão com humildade. De fato, a esposa do senador Lentulus passou por estas paragens. Todavia, apenas pela circunstância de se fazer acompanhar por uma de minhas sobrinhas netas, deu-me a honra de repousar nesta casa há algumas horas. Mas deve saber onde se encontram neste momento. Não posso dizê-lo. Ignoras, porventura? Sempre entendi, replicou o ancião corajosamente, que devo ignorar todas as coisas que venham a ser conhecidas para o mal de meus semelhantes. Isso é outra coisa, redargueu Sulpício, encolerizado como um mentiroso de quem se descobrissem os pensamentos mais secretos. Quer dizer então que me ocultas o paradeiro dessas mulheres por simples caprichos da tua velhice caduca? Não é isso. Conhecendo que no mundo somos todos irmãos, sinto-me no dever de amparar os mais fracos contra a perversidade dos mais fortes. Mas eu não as procuro para fazer mal algum, e chamo-te a atenção para estas insinuações insultuosas, que merecem a punição da justiça. Lictor, revidou Simeão com grande serenidade, se podeis enganar os homens, não enganais a Deus com os vossos sentimentos inconfessáveis e impuros. Sei dos propósitos que vos trazem a estes sítios, e lamento a vossa impulsividade criminosa. Vossa consciência está obscurecida por pensamentos delituosos e impuros, mas todo momento é um ensejo de redenção, que Deus nos concede na sua infinita bondade. Voltai atrás da insídia que vos trouxe, e ide noutros caminhos, porque assim como o homem deve salvar-se pelo bem que pratica, pode também morrer pelo fogo devastador das paixões que o arrastam aos crimes mais hediondos. Velho infame! exclamou Sulpício Tarquínios, rubro de cólera, enquanto os soldados observavam, admirados, a serena coragem do valoroso ancião da Samaria. Bem me disseram teus vizinhos ao me informarem a teu respeito que és o maior feiticeiro dessas paragens. Adivinho maldito! Como ousas afrontar deste modo os mandatários do império, quando te posso pulverizar com uma simples palavra? Com que direito escarneces do poder? Com o direito das verdades de Deus, que nos mandam amar o próximo como a nós mesmos. Se sois prepostos de um império que outra lei não possui,
além da violência impiedosa na execução de todos os crimes. Sinto que estou subordinado a um poder mais soberano do que o vosso, cheio de misericórdia e bondade. Esse poder e esse império são de Deus, cuja justiça misericordiosa está acima dos homens e das nações. Compreendendo-lhe a coragem e a energia moral inquebrantáveis, o lictor, embora fremente de ódio, revidou em tom fingido. Está bem, mas eu não vim aqui para conhecer as tuas bruxarias e o teu fanatismo religioso. De uma vez por todas, queres ou não prestar-me as informações precisas acerca de tuas hóspedes? Não posso, replicou Simeão corajosamente. Minha palavra é uma só. Então prendei-o! Disse, dirigindo-se aos seus auxiliares, pálido de cólera ao se ver derrotado naquele duelo de palavras. O velho cristão da Samaria foi submetido aos primeiros vexames por parte dos soldados, entregando-se, porém, sem a mínima resistência. Aos primeiros golpes de espada, exclamou Sulpício sarcasticamente. Então, onde se encontram as forças do teu Deus que te não defende? Seu império é assim tão precário? Por que não te socorrem os poderes celestiais, eliminando-nos com a morte em teu benefício? Uma gargalhada geral seguiu-se a essas palavras, partida dos soldados que acompanhavam gostosamente os ímpetos criminosos do seu chefe. Simeão, todavia, tinha as energias preparadas para o testemunho da sua fé ardente e sincera. De mãos amarradas, pôde ainda revidar com a serenidade habitual. Lictor, ainda que eu fosse um homem poderoso como o teu César, nunca ergueria a voz para ordenar a morte de quem quer que fosse à face da terra. Sou dos que negam o próprio direito da chamada legítima defesa, porque está escrito na lei que não matarás, sem nenhuma cláusula que autorize o homem a eliminar o seu irmão, nessa ou naquela circunstância. Toda a nossa defesa neste mundo está em Deus, porque só Ele é o Criador de toda a vida, e somente Ele pode pôr e dispor de nossos destinos. Sulpício experimentou o apogeu do seu ódio em face daquela coragem indomável e esclarecida, e, avançando para um dos prepostos, exclamou enraivecido. Mércio, toma tua conta este velho imbecil e feiticeiro. Guarda-o com atenção e não te descuides. Caso tente fugir, mete-lhe o chanfalho. O venerável ancião, consciente de que atravessava as suas horas supremas, encarou o agressor com heróica humildade. Sulpício e os companheiros invadiram-lhe a casa e o quintal, expulsando-lhe uma velha serva a palavrões e pedradas. No seu quarto encontraram as anotações evangélicas e os pergaminhos amarelecidos, além de pequenas lembranças que guardava em memória dos seus afetos mais queridos. Todos os objetos de suas recordações mais sagradas foram trazidos à sua presença, onde foram quebrados sem piedade. Perante seus olhos, serenos e bons, dilaceraram-se túnicas e papiros antigos, entre sarcasmos e ironias revoltantes. Terminada a devassa, o lictor, de mãos nas costas, examinando intimamente a melhor maneira de arrancar-lhe a desejada confissão sobre o paradeiro de suas vítimas, andou pelas adjacências mais de 2 horas, voltando à mesma sala, onde o interpelou novamente. Simeão, disse ele com interesse, satisfaze os meus desejos e te concederei a liberdade. Por esse preço, toda liberdade me seria penosa. Deve preferir-se a morte a transigir com o mal. Respondeu o ancião com a mesma coragem. Sulpício Tarquínios rilhou os dentes de fúria, ao mesmo tempo que gritava possesso. Miserável! Saberei arrancar-te a confissão necessária.
Isso dizendo, encarou fixamente o enorme cruzeiro que se levantava a poucos metros da porta e, como se houvesse escolhido o melhor instrumento de martírio para arrancar-lhe a revelação desejada, dirigiu-se aos soldados em voz soturna: Amarremo-lo à cruz, como mestre das suas feitiçarias! Recordando-se dos grandes momentos do Calvário, o ancião deixou-se levar sem nenhuma relutância, agradecendo intimamente a Jesus pelo seu aviso providencial a tempo de salvar das mãos do inimigo aquelas que considerava como filhas muito amadas. Num ápice, os soldados o amarraram na base do pesado madeiro, sem que a vítima demonstrasse um único gesto de resistência. Avizinhavam-se o crepúsculo e Simeão recordou que, horas antes, sofria o Senhor com mais intensidade. Em prece ardente, suplicou ao Pai Celestial ânimo e resignação para o angustioso transe. Lembrou-se dos filhos ausentes, rogando a Jesus que os acolhesse no manto de sua infinita misericórdia. Foi nesse ínterim que, amarrado à base da cruz pelos braços, pelo tronco e pelas pernas, viu que se aproximavam alguns dos companheiros de suas preces habituais para as reuniões do crepúsculo, os quais foram logo detidos pelos soldados e pelo chefe implacável. Inquiridos quanto ao ancião que ali se encontrava, com o dorso seminu para os tormentos do açoite, todos, sem exceção de um só, alegaram não conhecê-lo. Mais que os ataques dos impiedosos romanos, semelhante ingratidão doeu-lhe fundo, no espírito generoso e sincero, como se envenenado espinho lhe penetrasse o coração. Todavia, recompôs imediatamente as suas energias espirituais e, contemplando o alto, murmurou baixinho numa prece ansiosa e ardente: Também vós, Senhor, fostes abandonado. Éreis o Cordeiro de Deus, inocente e puro, e sofrestes as dores mais amargas, experimentando o fel das traições mais penosas. Não seja, pois, o vosso servo, mísero e pecador, que renegue os martírios purificadores do testemunho. A essa hora, já o recinto se encontrava repleto de pessoas que, de conformidade com as determinações de Sulpício, deveriam permanecer nos bancos grosseiros, dispostos em semicírculo, de modo a assistirem à cena selvagem, a título de escarmento para quantos viessem a desobedecer à justiça do império. O primeiro soldado, à ordem do chefe, iniciou o flagício. Todavia, da terceira vez que as suas mãos brandiam as extremas tiras de couro na execranda tortura, sem que o ancião deixasse escapar o mais ligeiro gemido, parou subitamente, exclamando para Tarquínios em voz baixa e em tom discreto: Senhor lictor, no alto do madeiro há uma luz que paralisa os meus esforços. Encolerizado, mandou Sulpício que um novo elemento o substituísse, mas o mesmo se repetiu com os seus algozes chamados ao trabalho sinistro. Foi então que, desesperado de ódio incompreensível, tomou Sulpício dos açoites, brandindo-os ele mesmo no corpo da vítima, que se contorcia em sofrimentos angustiosos. Simeão, banhado de suor e sangue, sentia o estalar dos ossos envelhecidos, que se quebravam aos pedaços, cada vez que o açoite lhe lambia as carnes enfraquecidas. Seus lábios murmuravam preces fervorosas, apelos a Jesus para que os tormentos não se prolongassem ao infinito. Todos os presentes, não obstante o terror que os levara à defecção para com o velho discípulo de Jesus, viam-lhe com lágrimas os inomináveis padecimentos. Em dado instante, a fronte pendeu, quase desfalecida, prenunciando o fim de toda a resistência orgânica em face do martírio. Sulpício Tarquínios parou, então, por um minuto, a sua obra nefanda e, aproximando-se do ancião, falou-lhe ao ouvido com ansiedade: Confessas agora? Mas o velho samaritano, temperado nas lutas terrestres por mais de 70 anos de sofrimento,
exclamou exausto em voz sumida. O cristão deve morrer com Jesus pelo bem e pela verdade. Morre então, miserável! Gritou Sulpício em voz estentórica. E, tomando da espada, enterrou-lhe a lâmina no peito deprimido. Viu-se o sangue jorrar em borbotões vermelhos e abundantes. Nessa hora, cansado já do martírio, o ancião viu sem temor o ato supremo que poria termo aos seus padecimentos. Experimentou a sensação de um instrumento estranho que lhe abria o peito dolorido, sufocado por mortal angústia. Num relance, porém, lobrigou 2 mãos de neve translúcidas que pareciam alisar-lhe carinhosamente os cabelos embranquecidos. Notou que o cenário se havia transformado enquanto fechara ligeiramente os olhos no momento doloroso. O céu não era o mesmo, nem mais à sua frente via traidores e verdugos. O ambiente estava saturado de luz branda e reconfortante, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves de uma cavatina do céu, entoada talvez por artistas invisíveis. Ouvia cânticos esparsos exaltando as dores de todos os desventurados, de todos os aflitos do mundo, divisando, maravilhado, o sorriso acolhedor de entidades lúcidas e formosas. Afigurava-se-lhe reconhecer a paisagem que o recebia. Supunha-se transportado aos deliciosos recantos de Cafarnaum, nos instantes suaves em que se preparava para receber a bênção do Messias, jurando haver aportado, por processo misterioso, numa Galiléia de flores mais ricas e de firmamento mais belo. Havia aves de luz, como lírios alados do paraíso, cantando nas árvores fartas e frondosas que deviam ser as do Éden celestial. Buscou senhorear-se das suas emoções nas claridades dessa terra prometida que, a seus olhos, deveria ser o país encantado do reino do Senhor. Por um momento lembrou-se do orbe terrestre, das suas últimas preocupações e das suas dores. Uma sensação de cansaço dominou-lhe então o espírito abatido, mas uma voz que seus ouvidos reconheceriam entre milhares de outras vozes falou-lhe brandamente ao coração. Simeão, chegado é o tempo do repouso. Descansa agora das mágoas e das dores, porque chegaste ao meu reino, onde desfrutarás eternamente da misericórdia infinita do nosso Pai. Pareceu-lhe, afinal, que alguém o tomara de encontro ao peito com o máximo de cuidado e carinho. Um bálsamo suave adormentou o seu espírito exausto e amargurado. O velho servo de Jesus fechou então os olhos placidamente, acariciado por uma entidade angélica que pousou de leve as mãos translúcidas sobre o seu coração desfalecido.